Queridos, abram por favor a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Nós vamos considerar os versos 11 a 14. Gálatas, capítulo 6, versículos 11 a 14. Vou fazer uma breve introdução aqui, tá bom? A maioria de nós conhece a história, já ouviu falar. Quem estava no culto ontem vai achar curioso, mas vou seguir mesmo assim, vamos lá. A maioria de nós conhece a história do Chapeuzinho Vermelho. Ela é mais ou menos assim. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho, que vivia com a sua mãe e amava a sua avó. Um dia, a avó da Chapeuzinho ficou doente e a mãe pediu para que a menina levasse uma cesta com alimentos para que a vovó dela pudesse comer. Mas a casa da avó da Chapeuzinho ficava no meio da floresta. Por isso a mãe orientou a Chapeuzinho e disse: olha, vá por esse caminho, não se desvie. E aí Chapeuzinho foi, pegou o alimento para levar para sua avó, seguindo as orientações da mãe. Até que no meio do caminho, um lobo aparece e pergunta: para onde vai as meninas? Para onde vais, menina? Sem perceber a malícia, a Chapeuzinho cai na conversa do lobo e diz que vai levar comida para a vovó que está doente. Então o lobo sugere: não vá por esse caminho, vá por esse que é melhor, é mais curto. Ouvindo o que o lobo falou, a Chapeuzinho desvia o caminho e o lobo vai e chega rapidamente à casa da vovó. Quando ele bate na porta, a vovó pergunta quem é, o lobo imita a voz da Chapeuzinho e aí ele entra e come a vovó. Quando a Chapeuzinho chega, um tempo depois, bate na porta, o lobo responde com a voz da vovó agora. O lobo é muito inventivo aqui. E a menina entra na casa. Mas ao chegar perto da cama da vovó, a menina estranha sua aparência e vai logo perguntando: vovó, que orelha grandes você tem? É para escutar melhor, responde a vovó lobo, né? Vovó, que olhos grandes você tem? É para te enxergar melhor, minha netinha. Vovó, que mãos grandes você tem? É para melhor te agarrar. Vovó, que boca grande você tem? É para melhor te comer. O lobo finalmente devora a menina e se deita na cama para tirar um cochilo. Mas um caçador passa na frente da casa da vovó e acha muito estranho o barulho do ronco que vem lá de dentro. Então ele resolve dar uma olhada e ao entrar na casa se depara com o lobo com uma barriga enorme deitado. Então ele tem uma ideia genial. Ele corta a barriga do lobo, tira a Chapeuzinho e a vovó lá de dentro. E depois se livra do lobo, né? Pergunto aos irmãos, essa história é uma história muito conhecida, que nós contamos para as crianças, pelo menos contávamos, e é interessante que aqui tem uns detalhes que eu nunca ouvi. Geralmente a gente vai contando de cabeça e vai perdendo alguns detalhes. Mas o que eu sempre me perguntei, desde criança, é como que a Chapeuzinho ou a vovó poderia ser enganada pelo lobo. Como é que eles ouviam, a Chapeuzinho diante de um lobo disfarçado de vovó poderia ser enganado? É claro que isso é uma história infantil. Então é por essa razão que eles são enganados. Mas é um absurdo. Infelizmente, na nossa vida espiritual, muitas vezes, nós caímos no mesmo erro da Chapeuzinho e da vovó. O lobo está na nossa frente, com orelhas enormes, bocas enormes, olhos enormes, e ainda assim nós somos enganados, como Chapeuzinho e a vovó. É sobre isso que Paulo quer nos advertir nesta passagem que nós vamos considerar hoje. Então vamos, enfim, ler a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 6, versículos 11 a 14. Diz assim: vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de que se gloriem no corpo de vocês. Quanto a mim,
que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos revela, nos ensina, Senhor, aquilo que Tu queres ensinar, aquilo que Teu Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, para que nós saiamos daqui edificados e capazes de reconhecer os lobos que circundam a igreja do Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O pano de fundo, o contexto da epístola de Paulo aos Gálatas é a controvérsia legalista, que deu ocasião ao que nós chamamos de Concílio de Jerusalém. Esse Concílio de Jerusalém, que nada mais é do que a reunião dos líderes, pastores, presbíteros, versou sobre se as práticas judaizantes seriam obrigatórias aos cristãos. Vou tentar esclarecer um pouco melhor essa afirmação. Essa reunião de líderes, que está narrada lá em Atos 15, foi a reunião dos apóstolos, de Paulo e de alguns, Tiago, Pedro, os líderes da igreja naquele momento, que se reuniram para chegar a uma decisão. Aquele que foi convertido a Cristo deveria continuar realizando algumas práticas judaicas. Nesta ocasião, ficou decidido que não. Mas o que deu origem a essa contenda foi que Paulo e Barnabé haviam visitado a região da Galácia, para onde Paulo dirigiu essa carta. E em sua primeira viagem missionária. E depois de passar por Antioquia, Pedro também visitou aquela região. Ali, em algum momento, Pedro e Paulo estavam na região da Galácia. Só que houve ali uma séria controvérsia entre os dois apóstolos, Paulo e Pedro, que é narrado em Gálatas 2, capítulo 11, versículo 16. Gálatas 2, versículo 11 a 16. Nessa ocasião, Pedro, essa que está narrada em 2, 11 a 16 de Gálatas, nessa ocasião, Pedro relutou em manter comunhão com os gentios para aparentar cumprir formalidades da lei judaica, especialmente considerando alguns irmãos que vieram da igreja de Jerusalém, da parte de Tiago. Então, Pedro e Paulo estavam na região da Galácia, e Pedro estava tendo comunhão com todos os irmãos gentios que haviam se convertido ao cristianismo. Porém, quando chegaram alguns irmãos da igreja da onde Pedro vinha, que era da igreja de Jerusalém, enviados por Tiago, que era como o líder da igreja em Jerusalém, Pedro, para aparentar cumprir o que a igreja de Jerusalém fazia, ele começa a se afastar dos gentios, porque os gentios não realizavam as práticas judaicas, porque os gentios não realizavam os rituais de lavagem de mão adequada, porque os gentios não eram circuncidados. Então, note que Pedro teve ali duas caras, né? Quando não tinha ninguém da igreja dele, ele se comportou de uma forma. Quando o pessoal chegou da igreja de Jerusalém, Pedro então se comportou de forma diferente. Paulo viu isso e claro que Paulo não conseguiu ficar calado. Confrontou, repreendeu severamente a Pedro, que está tudo narrado lá em Gálatas 2, de 11 a 16. Este episódio ocorreu em razão de um problema central enfrentado nas igrejas da Galácia. A justificação, o ser justo diante de Deus, e a santificação, o processo de se tornar cada vez mais santo, de amadurecer a caminhada cristã se tornando mais santo, seriam produtos exclusivos consequentes da fé em Jesus Cristo, ou ainda era necessário a prática de alguns rituais judaicos? Essa era a grande discussão ali naquele momento. Contra esta pergunta que levava ao engano, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, principalmente para destacar que a salvação e o processo de santificação ocorre principalmente, especialmente por meio da fé em Jesus Cristo. A salvação somente, mas a santificação também prescinde dessa mesma realidade. Nossa passagem, que estamos considerando hoje, está na seção final desta carta, onde poderemos ver de forma resumida, mas com grande ênfase, os ensinos centrais de toda a carta.
Sendo que nos versos 11 a 14, Paulo vai fazer um contraste entre os falsos mestres e o verdadeiro mestre. E é isso que eu queria destacar nesta manhã. O primeiro ponto eu chamei de a estratégia dos falsos mestres. Está lá no verso 11 e 12. Vou ler novamente. Vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Já houve discussão se Gálatas 6:11, o versículo 11 que eu acabei de ler, quando Paulo diz que escreve de próprio punho, se esse que Paulo diz escrever de próprio punho teria sido a carta toda ou apenas a parte final, a conclusão. O entendimento hoje, quase unânime, é de que Paulo escreveu de próprio punho somente a conclusão. Isso porque Paulo, caso os irmãos não saibam, ele não era ele mesmo quem escrevia as cartas. Ele ditava e alguém, um servo, escrevia por ele. Só que nós podemos ver nas demais cartas que o apóstolo Paulo, e uma curiosidade, Gálatas foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Mas nas demais cartas, ele tinha um costume, ele vai revelar que tem um costume de, ao final, na saudação final, como um tipo de assinatura, ele escrever então de próprio punho. Como, por exemplo, 2 Tessalonicenses 3,17. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, o qual é um sinal de todas as minhas cartas, e dessa forma que escrevo. Então, quando Paulo diz que escreve de próprio punho com letras grandes, ele está dizendo que essa conclusão é ele quem está escrevendo com as suas próprias mãos. Porém, na epístola aos Gálatas, há uma diferença das demais conclusões de cartas do apóstolo Paulo. Parece que ele estendeu um pouco mais a conclusão que ele escreveu de próprio punho para acrescentar outras palavras do que somente a saudação final. Então, nos versos 11 a 18 do capítulo 6 de Gálatas, é como se Paulo dissesse o seguinte: deixa eu sintetizar todo o argumento, permita-me dar-lhes uma última e enfática advertência. Isso explica o que ele vai dizer na sequência, depois de dizer que vejam com que letras grandes eu estou lhe escrevendo. A intenção do apóstolo Paulo aqui de escrevendo com letras grandes é destacar o conteúdo que ele vai trazer na sequência. O que, em outras palavras, ele está dizendo: olha, a partir de agora eu vou escrever com as minhas próprias mãos e preste bastante atenção no que eu vou escrever. Eu sei que há alguma especulação de que talvez o apóstolo Paulo tivesse problema de visão e por isso ele estaria escrevendo com letras grandes. Mas não é o caso, porque se fosse por isso, Paulo não precisaria dizer, ele apenas escreveria. Aqui era uma técnica da escrita do grego, em que você ampliava as letras para chamar a atenção daquele conteúdo que você viria dizer a seguir. E que conteúdo é esse? Paulo começa a dizer no verso 12. Ele diz: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aqui, Paulo traz em relevo, destaca, resume e exalta tudo quanto já dissera antes contra aos opositores legalistas, aqueles que diziam que ainda era necessário a prática de rituais judaicos. Ele faz isso durante toda a carta. Gálatas 1, 7, 9, Gálatas 2, 4, Gálatas 2, 5, 2, 12, 3, 1, 3, 10, 4, 17, 5, 2 a 5, 7, 11, capítulo 5, versículo 7, 11, 12. Em vários momentos, Paulo ataca esta realidade. Só que na frase aqui, Paulo vai destacar que o grande perigo desses falsos mestres é que eles não estavam interessados com o bem-estar de Gálatas, mas apenas preocupados em causar boa impressão exteriormente. Ou seja,
aqueles mestres judaizantes que estavam invadindo a região da Galácia queriam fama, aplauso dos homens, estavam ansiosos por parecer respeitáveis, especialmente para os judeus. Por isso esses homens se diziam cristãos e ainda assim defendiam a adoção de práticas judaicas, pois, como está lá no nosso texto, agem desse modo apenas para não serem perseguidos. No início da igreja, na igreja primitiva, a grande perseguição do cristianismo não se deu por Roma. Roma só começa a perseguir a igreja anos depois. No início da igreja, quem perseguia, quem ia atrás da igreja, eram os judeus. E esses falsos mestres sabiam muito bem disso, que um judeu que renunciava às suas tradições e práticas e se convertia ao cristianismo, de todo o coração sofria perseguição, ameaças, calúnias, torturas físicas e mentais e até morte. O apóstolo Paulo é um exemplo dos dois lados dessa moeda. Ele foi um judeu perseguidor durante muito tempo, nessa perseguição judaica contra o cristianismo, mas também depois que se converteu sinceramente ao cristianismo, foi perseguido muitas vezes pelos judeus. Exemplo, 2 Coríntios 11, 24, Paulo diz que 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Assim, aqueles falsos mestres tentavam escapar de tudo isso, toda essa perseguição, e para conseguir fazê-lo, eles tiveram a brilhante ideia de achar um meio termo. Eles diziam assim, cuidado, porque você pode acreditar em coisa muito parecida do que eles diziam. Eles diziam assim, olha, a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. Mas a fé em Jesus Cristo é muito bom, Jesus Cristo é maravilhoso, mas a fé em Jesus Cristo não é o suficiente. É preciso mais algumas obras da lei, especialmente se circuncidar. Adotando essa estratégia, aqueles homens conseguiam congregar os dois lados, ficavam bem, teoricamente, para os cristãos, porque diziam que Jesus Cristo é o Senhor, mas também ficavam bem para os judeus, porque diziam, não, mas vamos continuar seguindo as regras, os rituais e tudo, não tem problema. É necessário que essas duas coisas caminhem juntos. E aqui já tem algumas lições para mim e para você. O grande problema desses falsos mestres é justamente esse meio termo. Nós sabemos que a salvação é apenas pela fé do Senhor Jesus Cristo e nós somos salvos pela obra de Jesus Cristo que é imputada àqueles que têm fé. Se você ama o Senhor Jesus Cristo, se você confia no Senhor Jesus Cristo, se você tem fé que Ele é seu Salvador, se arrepende dos seus pecados, então você é salvo apenas pela obra de Cristo, não por algo que você faça ou deixe de fazer. Só que aqueles homens, para não serem perseguidos, modificavam um pouquinho esta mensagem, porque eles não queriam pagar o preço de ser cristãos. Agora, é muito difícil que você seja atualmente confrontado com mestres judaizantes, não é impossível, mas é muito difícil, que tentam perverter o seu cristianismo. Apesar de que muitas igrejas, algumas igrejas neopentecostais têm adotado cada vez mais práticas judaicas. Esses incorrem aqui no mesmo erro, de que Cristo é bom, é Salvador, mas eu preciso adotar algumas outras práticas. Porém, existem outros meio termos do nosso contexto que talvez sejam mais vívidos para você. Outros mestres que tentam adequar o cristianismo, como, por exemplo, muito em voga, muito em alta no nosso tempo, mestres cristãos que se dizem cristãos que querem agradar o feminismo. Já que está na moda, já que está na mídia, já que é o momento que o feminismo se espalha, as mulheres estão empoderadas, parece uma mensagem linda, maravilhosa. Esses homens, para não serem perseguidos, eles vão, e já sei, vamos mudar o cristianismo só um pouquinho aqui. Aí não se pode mais falar no que a Bíblia chama de submissão bíblica. Eu não tenho tempo aqui. Submissão
não é que a mulher é capacho do homem, não tenho tempo para explicar isso. Mas é um comando bíblico que a mulher será submissa a seu marido, como a igreja a Cristo. Jesus trata a igreja como um capacho? Claro que não. Então para você entender, você enxerga a ilustração. Mas isso é um meio termo dos nossos tempos. Não vamos falar disso. Outro meio termo dos nossos tempos é que, como nesse avanço do feminismo, a mulher é dona do seu próprio corpo. Então, meu corpo, minhas regras, dizem eles. Então, por isso, a mulher pode abortar. Já que o corpo é dela, ela decide se ela vai ter ou não vai ter o bebê. Só que aborto é assassinato. A Bíblia diz que a vida surge a partir da concepção. Mas falsos mestres, lobos, que nós estamos tentando reconhecer, diz, não é bem assim. Porque é isso, porque aquilo, dá para fazer, dá para encaixar, dá para ajeitar um pouquinho. Outro meio termo que o feminismo tem incutido no nosso meio é a questão do pastorado feminino. Qual é o problema da mulher ser pastora? Qual é o problema? Será que ela é um ser inferior? Meu irmão, minha irmã querida, o ser pastor não torna ninguém superior ou inferior. O ser pastor é conforme o que a Bíblia comanda, é conforme o Senhor que instituiu a igreja comanda. O valor da mulher jamais estará no fato dela poder ou não poder ser pastora. Isso é uma grande tolice. É um meio termo. Vamos pegar esse movimento, vamos aproveitar esse movimento feminista, vamos trazer para a igreja dizendo não o que a palavra diz, mas o que é melhor para se adequar a todos os públicos. Isso é um meio termo da nossa época. Outro meio termo da nossa época são os mestres, entre aspas, que apoiam o movimento LGBT, não sei das quantas mais. Não se pode falar que homossexualismo é pecado na igreja. Devemos, então, ser obrigados a casar pessoas do mesmo sexo? Tantas igrejas fazem isso, eu imagino que os queridos saibam. Mas pergunto, isso é bíblico? Tem que rasgar uma boa parte de páginas da sua Bíblia para entender isso. Mas eles dizem, não é bem assim. Paulo está falando do contexto. Meus irmãos, é igual os mestres judaizantes. Eles estão sempre encaixando de alguma forma, diminuindo o valor da salvação da fé em Cristo para incluir também as obras judaicas, para incluir também outras teorias. Para quê? Para agradar as pessoas, para atrair pessoas. Para agradar jovens, eu sou o pastor da juventude dessa igreja. Não, muitos, e sei que isso aqui talvez agradasse os jovens, mas muitos pastores têm dito que não tem problema. Não há problema nenhum em você ter relações sexuais antes do casamento. Não tem, Cristo perdoa. Não há problema nenhum em você estar namorando e estar se pegando, se amassando todo o tempo. Não tem problema. Venha para cá, para a nossa igreja, aqui a gente aceita tudo. Quantos falsos mestres são assim? Encaixando a verdade da palavra de Deus com seus próprios interesses. Para agradar a expectativa do mundo, não podemos falar do inferno. Não podemos falar que aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, não se converterem a Jesus Cristo, vão passar uma eternidade no inferno. Muitos pastores não falam mais em inferno. Inclusive, já foram escritos livros sobre isso. Porque o inferno incomoda muito. As pessoas não querem vir para a igreja domingo de manhã para o pastor dizer que se elas não se arrependerem, elas vão para o inferno. Mas esse é o único evangelho que tem. O que o pastor fala, qualquer pastor, qualquer um, fala que não está fundamentado da Escritura, não tem valor nenhum, você está perdendo tempo ouvindo tolice. Não adianta eu falar, olha, você é precioso, você é o centro do coração de Deus. Viva uma vida, olha, Deus ama você demais. Tudo que você faz, Deus perdoa, porque Ele é um Pai tão amoroso.
Mas se você não tem arrependimento sincero no seu coração, não luta contra os seus pecados, você vai para o inferno achando que o Deus amoroso não se importa com os seus pecados. Nós não podemos negligenciar a verdade da Escritura para nós encaixarmos os nossos meio termos. Cuidado com mestres que fazem isso. A estratégia dos falsos mestres é a mesma, só muda o tempo e o tema. O problema disso tudo é que, segundo a palavra de Deus, não existe meio termo. Paulo vai lá dizer em Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Exatamente como faziam naquela época, muitos fazem hoje, só mudam os termos. O segundo ponto é o caráter dos falsos mestres, está lá em Gálatas 6, 13. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Aqui Paulo é brilhante. Paulo quer destacar a natureza dos falsos mestres. Por que os falsos mestres fazem esse arranjo? Primeiro, naquele contexto, para fugir da perseguição. No nosso, para fugir da crítica geral, para fugir do que a maioria acredita, para fugir da vontade da maioria, para agradar muitos. Então, primeiro ele fala isso, mas agora ele vai falar algo da natureza dos falsos mestres, porque eles são instrumento para essa finalidade. E ele destaca duas características. A primeira, porque esses falsos mestres são hipócritas. O hipócrita, ele é aquele que pode ser definido assim: aquele que demonstra uma coisa quando na verdade sente ou pensa outra. Isso é o hipócrita. Por que esses mestres eram hipócritas? Paulo diz: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. A hipocrisia daqueles homens era semelhante à dos fariseus, pois atribuíam pesos e regras, rituais judaicos aos crentes da Galácia, sem na verdade cumprir eles mesmos a lei. Jesus já havia advertido contra isso lá em Mateus capítulo 23, versículos 2 e 4. Os mestres da lei de Jesus, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Mas, olha a hipocrisia aqui dos fariseus: não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros de homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. A hipocrisia desses homens estava pelo fato de que nunca ninguém conseguiu cumprir a lei totalmente. Nós sabemos pela Escritura que o único homem que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo cumpriu a lei para que, pelo mérito da obra dele, aqueles que creem e confiam no seu sacrifício, essa justiça fosse imputada a nós. Isso é a justificação. Porém, aqueles homens não, continuavam a exigir coisa que eles mesmos eram incapazes de fazer. Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Aqueles homens não conseguiam praticar e queriam que os cristãos convertidos também se apoiassem nas práticas da lei. Tanto eles eram malditos, como eles queriam que os cristãos também fossem malditos, né? Indiretamente era o que eles faziam. Mas aí pode vir uma pergunta: já que é tão difícil viver pelas obras da lei, por que esses homens ensinavam? Porque eles exigiam a prática de rituais judaicos? Porque eles eram orgulhosos.
Está na sequência do nosso texto lá em Gálatas 6. Deixa eu procurar aqui. Gálatas 6:13. Porque eles eram orgulhosos. Diz assim: eles, esses falsos mestres, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Aqueles homens insistiam tanto na causa da circuncisão, porque, além de livrá-los da perseguição dos judeus, ainda era uma marca visível do poder dele e da influência deles. Eles poderiam chegar-se aos seus compatriotas com ar de confiança, dizendo assim: vejam bem, consegui convencer muitos gentios de Gálatas a se circuncidarem. E, pasmem, meus irmãos, muitas vezes eles faziam isso, expondo o prepúcio dos homens como troféus. Se você não, como troféu, desculpa, é que a garganta não está boa hoje. Para quem não sabe, a circuncisão significa, é um corte que é feito no prepúcio dos homens. Então tira aquela pele e todo judeu que nasce, tem que ser circuncidado na prática judaica antiga. E esses homens se glorificavam no fato de converterem cristãos, entre aspas, a práticas judaicas, e faziam essa mesma operação, por assim dizer. E aí eles recolhiam esses prepúcios e eram usados como forma de eles se gloriarem. Isso é nojento, mas acontecia. Aqui vai uma pergunta difícil. Quais são então os prepúcios da nossa época? Com que esses falsos mestres do nosso dia tentam se gloriar? Talvez pela quantidade de seguidores que eles têm na internet, talvez pela quantidade de pessoas que frequentam as grandes igrejas deles, talvez pelas curtidas dos seus vídeos. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com mestres cuja atitude revela claramente o objetivo de ser admirado. Aqueles homens queriam se gloriar por cortar os prepúcios dos homens e mostrar aos judeus. Muitos hoje ninguém faz mais isso, mas muitos hoje têm outros métodos de quererem ser admirados. Como enxergar bem esse mestre? Que filtro eu posso saber quem são esses lobos? Como? Faça algumas perguntas sobre qualquer mestre que você veja, escute, igreja que você frequenta, inclusive faça essas perguntas. Primeiro, o ensino é bíblico? O que aquele homem está ensinando é conforme as Escrituras? Pergunte isso. Sejam como os bereanos. Vão atrás da Escritura para ver se é mesmo assim. Senão, o que eu falo é só tolice. Segundo, cuidado com pastores que só querem elevar a sua moral. Dizer que você é único, especial. Que você é maravilhoso, que você não tem defeito nenhum, que Deus vai te dar tudo que você precisa, que você vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, seu negócio vai bem. Cuidado com todas essas mensagens que nos amaciam. Não, que isso não é pecado, isso você é vítima da sociedade, você só faz o que todo mundo faz, não tem problema. Esses falsos mestres dizem essas coisas com o único objetivo de que nós, aqueles a quem eles dizem, que aqueles admirem eles. Procure verificar a vida individual de cada um deles, inclusive aqui a nossa, a minha, do pastor Paulo, do pastor Raik, do irmão Cláudio. Procure investigar a vida. Eles são casados com a mesma esposa? Às vezes eu fico vendo um camarada que admira coisas de pastores que o cara já publica na internet, o cara já está pelo 3º casamento. Esses líderes, pesquise para ver se eles servem na igreja local.
É muito fácil você fazer um vídeo na internet toda semana, duas vezes por semana, 10 vezes por semana, e não servir na igreja. Pastor é o que cuida de ovelha, não é o que publica vídeo na internet. Não tem problema nenhum em publicar vídeo na internet, mas como um acréscimo, não como atividade principal. Veja quanto tempo aquele pastor serve na mesma igreja. Isso demonstra um caráter de que ele permanece firme, que ele é fiel, que ele continua, que ele prossegue, que ele enfrenta as dificuldades. Isso dá uma coerência para o ministério pastoral. Ao invés de só ouvir o que eles dizem, verifiquem se esses mestres que você porventura ouve, se eles se envolvem em debates, em brigas na internet, se eles buscam o assunto mais comentado do momento e mete aquilo ali. Eu vi um vídeo de um pastor, que esse pastor eu confio, eu investiguei isso aqui tudinho. E ele postou um vídeo lá, em que ele disse assim, olha, falando sobre isso, ele disse, eu publiquei um vídeo e eu nomeei o nome do vídeo Treta. Mas no vídeo não tinha nada, o vídeo não tinha nada. Mas era o vídeo mais assistido do canal dele lá, só porque ele botou treta. Porque o povo quer ver a briga. Não, agora ele vai... Não, esse vídeo aqui, ele falando do evangelho, da salvação, esse eu não vou ver. Esse é muito longo, eu vou ver esse aqui da treta. Está indo para a boca do lobo, meu irmão. Está indo para a boca do lobo, cuidado. Observe a linguagem utilizada. Como é que o lobo fazia a voz da vovozinha, da Chapeuzinho? É como eles fazem. Eles usam a linguagem, não se preocupam com o que dizem, falam de qualquer forma e enganam as pessoas. Às vezes tem muito conhecimento teológico, mas a ortodoxia, o conhecimento teológico não é nada sem a ortopraxia. Quando você junta o que você conhece e você aplica isso na sua vida. Isso é piedade. Não estou dizendo que é fácil. Nem que nós somos perfeitos, ninguém vai ser. Eu não sou. Puxa, falta muito. Porém, essa deve ser a busca diária. Não homens que estão conformados com o pecado, com comportamento inadequado, com linguajar inadequado. Não sigam esses homens, são lobos. Terceiro ponto, a estratégia e o caráter do verdadeiro mestre. Gálatas 6,14. Diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Olha que atitude completamente diferente. Paulo é humilde. Quanto a mim, que eu jamais me glorie. Aqueles homens se gloriavam na quantidade de circuncidados. Paulo se gloriava na cruz de Jesus Cristo. A cruz seria a última coisa que qualquer homem escolheria para se gloriar. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 e 23. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os gentios achavam loucura um homem morrer na cruz, e esse homem ser o salvador do povo, do seu povo, e esse homem ser Deus. Para os judeus isso era um escândalo. Não pode o Messias prometido estar morto, humilhado numa cruz. Mas Paulo se gloriava no Cristo, que morreu na cruz, que no terceiro dia ressuscitou e vivo está. É o único que pode trazer salvação. A cruz. Sabe qual é o grande problema da cruz, meu irmão? Porque muitos não querem se gloriar na cruz, porque muitos não pregam a necessidade da cruz do Calvário, porque a cruz revela o nosso estado desesperador. Para que eu e você tivéssemos esperança, foi necessário um homem justo morrer na cruz. Foi necessário Deus morrer na cruz, para que eu e você tivéssemos alguma esperança. Isso revela a nossa condição. Nós somos salvos
Porque este Deus, homem Deus, 100% homem, 100% Deus, se entregou numa cruz do Calvário. E por causa disso nós temos esperança. Porque a morte não pôde lhe retê-lo, ele ressuscitou. Ninguém jamais pode reconhecer a grandeza do glorioso amor de Deus por nós, pelos crentes, sem enxergar a cruz, sem enxergar a própria indignidade pretérita. Isso deve colocar para baixo qualquer tipo de orgulho que eu e você possamos ter. Se foi preciso para que para mim foi preciso, porque eu tenho muitos pecados. Se foi preciso para mim que Cristo morresse, um homem justo e santo padecesse sofrimento, sofresse o maior sofrimento de todos, que é a ira de Deus, por mim, é porque a minha natureza é muito pecaminosa. Mas glória a Deus, porque Jesus Cristo é misericordioso, porque Deus foi misericordioso e mandou seu Filho para nos salvar. É nesta mensagem de salvação na cruz que Paulo se gloriava. E essa mensagem é o que traz redenção, justificação, santificação, glorificação, é por meio da cruz de Cristo. Logo, não nos surpreende que Paulo tenha se gloriado tão somente na cruz de Cristo, pois nela somos salvos e moldados como Paulo foi. Pois sabemos, ele diz em Romanos 6, 7, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. A cruz nos transforma, não só nos garante àqueles que creem a salvação, mas também nos transforma, nos tira da escravidão do pecado e nos torna capazes de enfrentar o pecado diariamente. É o que Paulo faz. Ele diz aí na sequência do texto: o mundo foi crucificado para mim. Nota que Paulo não diz, eu crucifiquei o mundo. Ele dá testemunho, na verdade, que foi por meio da cruz que o mundo foi crucificado para ele. Foi esta obra de Cristo Jesus que mudou a vida do apóstolo Paulo. E aqui o mundo são os prazeres, os tesouros terrenos, as honras, os valores mundanos. Tudo isso morreu para Paulo, perdeu o encanto. Ele vai dizer, lá em Filipenses 3, 7, 8, mas o que para mim era lucro, as coisas do mundo, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Paulo morreu para o mundo. O mundo morreu para Paulo, e na sequência ele vai dizer, e eu também morri para o mundo. Porque Jesus foi crucificado, Paulo morreu para o mundo. Ele morreu para o mundo, ou seja, ele pagou o preço que aqueles falsos mestres não queriam pagar. Consequentemente, Paulo tornou-se alvo de desprezo, tortura, perseguição, prisão e, por fim, martírio. Só que, porém, note um detalhe: o mundo matou Paulo, mas antes disso, a cruz já tinha matado ele para o mundo. O mundo morreu para você, meu querido, minha querida. O que está no centro do que você valoriza é a sua vida, a sua saúde, a sua profissão, a sua família, o seu conforto, os seus bens, a sua própria vontade. Ou você, acima de tudo, valoriza aquele que se entregou na cruz para te salvar? Outra pergunta: você morreu para o mundo por ser cristão? Que desprezo você tem sofrido? Que perseguição? Que zombaria? O que você está disposto a perder? Quem sabe um pouco do seu tempo para vir servir na igreja? O que você está disposto a abandonar por amor de Cristo? Aquele pecado que você vai levando a vida inteira? Será que a cruz matou o nosso velho homem? Se não, ainda há tempo, meu querido. Enquanto há vida, há esperança.
Se você está vivo, se você respirou, amanheceu hoje, abriu os olhos e vive uma vida que você está afastado da cruz de Cristo, se arrependa dos seus pecados. Deixe para trás. Deixe para trás. Muito do que você ouve são lobos tentando lhe engolir. Fixe naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Aqui, olha, aqui, gente, tudo que é dito nessa igreja só tem sentido se você acredita que isso aqui é a palavra de Deus. Se você não acredita, não deveria nem vir para cá. Mas se acredita que é a palavra de Deus, escute o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a vida a Cristo. Lute. Morra para o mundo. Seja um nova criatura. Não se deixe ser guiado por vários meio termos que vem tentando colocar no seio da igreja. Por fim, não sejamos cegos, incapazes de enxergar como a Chapeuzinho e a vovozinho, que o lobo nos ronda o tempo todo. Só a cruz de Cristo pode nos salvar. Cuidado com os falsos mestres que só estão preocupados em encher as suas próprias panças, se alimentando de nossas vidas. Que nós sejamos completamente dependentes apenas de Jesus Cristo e transformados por essa dependência. Em nome de Jesus, amém.